Bom dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs ao nosso encontro. Vamos celebrar a Eucaristia no domingo, dia do Senhor. Que este nosso encontro seja para o louvor e para a nossa confraternização. E escutando a palavra e participando da mesa do Senhor, recebendo o corpo e sangue, sejamos fortalecidos na fé. Participa conosco desta Eucaristia o cônego José Luiz. Ele é pároco da paróquia Santa Luzia, no Jardim Campos Elíseos, aqui em Campinas, e reside aqui na nossa paróquia, e hoje participa conosco. É uma alegria ter o cônego José Luiz conosco, e assim juntos iniciemos esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Oremos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo o obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, querido cônego José Luiz, a palavra nos ensina, na lógica do projeto de Deus, do ensinamento de Jesus, o pouco que é muito. Como que o pouco é muito? O pouco é muito quando ele traduz o grande desejo que nós
carregamos dentro do nosso coração. Diante de nós hoje é colocado o exemplo de duas viúvas. A viúva de Sarepta, vivendo numa situação difícil, onde a fome era muito grande, e ela tinha o último bocado, a farinha para fazer o último pão, e depois esperar a morte chegar. O profeta, o homem de Deus, convida aquela mulher a fazer o gesto da partilha. Reparta comigo este pão. E ela vai ser capaz deste gesto, do último punhado de farinha. Ela vai fazer aquele pão que reparte, que entrega na mão do profeta. E ali se cumpre a bênção de Deus. Não vai faltar farinha na vasilha, nem óleo na jarra. Aquela mulher tem uma atitude de confiança. E na confiança ela vive a solidariedade. Aquilo que ela tem, ela reparte. Esta lógica, meus irmãos e minhas irmãs, que não é a lógica do mundo, é a lógica que faz com que a bênção de Deus se perpetue entre nós. Jesus vai ensinar num gesto maior, mas para frente do Evangelho, ele diz: quando nós repartimos, tudo se multiplica. O gesto da partilha multiplica tudo em nossa vida. E para ser capaz deste gesto, é evidente, precisa de um coração confiante e de entregar. E aí nós olhamos para a viúva do Evangelho, que recebe de Jesus um elogio muito grande. Aquela mulher só tinha 2 pequenas moedas. O valor muito pequeno, quase insignificante, mas era tudo o que ela possuía. O mundo diria: para que repartir tão pouco diante de tanta necessidade que ela tem? Era melhor que ficasse com ela. Ou então, quando muito, num gesto de bondade, tendo 2, dê uma, fique com a outra, se garanta. Mas aquela mulher, ela deu tudo o que possuía. Tudo o que possuía. Meus irmãos, é isso que Jesus quer colocar no nosso coração. Nós temos que saber administrar aquilo que Deus nos concedeu, colocar a serviço da vida, socorrendo os irmãos nas suas necessidades e também as nossas, para que não falte nada a ninguém. E este gesto é um gesto que nós devemos fazer na alegria de oferecer, que só descobre quem confia em Deus e é capaz de fazer o gesto, para que assim sejamos agraciados com as bênçãos de Deus. Quem vive a mesquinhez, o individualismo, o fechamento de si, nunca será feliz.
porque não descobre a alegria de partilhar, a graça de ofertar, de enriquecer a sua vida com gestos de confiança e de amor. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele não se deixa enganar. As aparências não influenciam o juízo de Jesus sobre as pessoas, porque Ele não vai olhar as aparências, Ele olha as verdadeiras intenções que nós trazemos dentro do nosso coração. Ele nos conhece, conhece o íntimo de cada um, sabe das nossas motivações. Por isso, no Evangelho, os mestres da lei não enganam Jesus. A generosidade dos ricos também não lhe causa espanto. Era só para serem vistos pelas pessoas. O cofre do templo era um lugar muito visitado, não só porque era o lugar de fazer as ofertas, mas pela curiosidade. Muitos gostavam de ver quanto as pessoas ofertavam. E o cofre, ele tinha uma boca grande e era feito de cobre. E quando as moedas caíam ali, porque o dinheiro era em moeda, fazia barulho. E quanto mais barulho, maior era a oferta. E as pessoas ficavam observando quem colocava mais. Aquela pobre viúva colocou 2 pequeninas moedas, e nem barulho fez, coitada. Mas Jesus percebeu a grandeza do seu gesto, que vai merecer atenção. Por quê? Porque ela deu tudo o que possuía. Meus irmãos, a viúva não ofereceu do seu supérfluo, antes abriu mão do que lhe era necessário para fazer o gesto agradável a Deus. Por isso, o seu pouco se tornou muito aos olhos de Jesus, porque deu tudo o que tinha, aquilo que o seu coração generoso foi capaz de ofertar. E aí, meus irmãos, nós nos perguntamos: e eu? O que tenho para oferecer? O que eu disponibilizo? Eu disponibilizo alguma coisa? Sou capaz de dar, de oferecer? Sou generoso? Qual o tamanho do meu apego? É grande. O meu é enorme. É uma luta para vencer esta tentação dentro de nós. Se eu tenho 1, por que não ter 2? Se eu tenho 2, por que não ter 4? Abro o armário e vejo tanto. No mínimo, metade eu não uso. E está lá, empoeirando. Mas eu não me desapego. O que me prende? É a pergunta que eu faço. Que medo é esse?
E o tamanho da confiança da viúva de Sarepta, o tamanho da confiança da viúva do Evangelho, que deu tudo. Qual o tamanho da minha confiança, do meu apego eu sei, mas da minha confiança eu ainda não sei. Porque dificuldades para disponibilizar. Qual é o meu punhado de farinha e as minhas moedas? Aquilo que eu tenho. E é preciso, através do ensinamento de Jesus, confiar. É preciso aprender o que a palavra ensina e aquilo que nós rezamos na oração de São Francisco, é dando que se recebe. E não fazemos isso na lógica do investimento, fazemos na lógica do amor. E aí, meus irmãos, vamos pedir: Senhor, que seja puro, que eu seja puro, sincero de coração e sempre generoso, para que confiante eu saiba partilhar, oferecer daquilo que tenho diante da necessidade dos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja.